Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula número 5 de ciências, né? Bom, a nossa aula tem como tema Então vamos lá para a nossa aula, né? Aula número 5. Bom, o título da nossa aula é Como sobrevivem os animais na natureza. A natureza nem sempre é o que a gente vê nos filmes, né, da Walt Disney, né, onde tem aqueles pássaros cantando, né, onde tem as árvores cheias de frutos, né, a folhagem, tudo verdinho, os campos. Às vezes, a natureza ela passa por ciclos, né? Então, você tem o período da primavera, que é quando as flores estão presentes, né? A característica é muitas flores, justamente porque são as flores que vão fazer com que haja troca de pólen e aí a semente seja formada, depois o fruto e as árvores podem ter as suas sementes formadas. O período do outono é quando as folhagens caem, né? Então, geralmente é quando os frutos caem, né, no solo, os animais comem esses frutos e vai dar início ao inverno. Então, no inverno, as plantas elas conseguem sobreviver porque elas têm reservas, né? Os animais eles precisam caçar, né? Mas tem alguns animais que caçam muito no período do outono e primavera, comem, ficam muito gordos, né? Como o urso, e eles ficam com um tecido adiposo. O que é o tecido adiposo? Imagina aqui, né? Tem a camada de pele, ok? Aqui. Camada de pele, tá? Aqui assim. Camada de pele e abaixo da camada de pele, entrando no corpo mesmo dos animais, tem um tecido chamado tecido adiposo, é, que é um tecido cheio de células de gordura, tá? Então essas células elas acumulam muito mais gordura que qualquer célula do corpo. E aí esse conjunto de células de gordura, né, formado por gordura, basicamente, eles são chamados de tecido adiposo. Então eles vão fornecer ao animal como se fosse uma manta cobertura, que não deixa o frio entrar no corpo e faz com que a temperatura do corpo, mesmo que lá fora esteja menos 50 graus Celsius, mas o corpo do animal está aquecido por essa camada de gordura, ok? Então, tecido adiposo para os animais ele é muito importante. Sem o tecido adiposo, os animais eles não conseguem sobreviver a períodos muito grandes de inverno, tá? Porque eles são térmicos. Os tecidos adiposos, né? O tecido de gordura ele é térmico, ele faz um bloqueio térmico, faz com que o frio não entre, né? Não chegue ao sangue, por exemplo, né? E o calorzinho que está dentro do corpo permanece dentro do corpo, ele não sai por causa desse bloqueio, dessa camada térmica chamada tecido adiposo, ok? Então, a primeira adaptação é essa. Segunda adaptação, esses animais, eles conseguem migrar. O que é migrar? Migrar é o animal sair de um local onde ele está e ir para um outro local. Né? Então ele se desloca e esse deslocamento ele envolve muitas vezes grupos de animais. A gente tem, por exemplo, espécies de peixes, espécies de aves, espécies de mamíferos que não, eles são aquela história, eles não pagam para ver, eles não ficam lá no local que vai ficar, que vai entrar no inverno. Eles vão para locais onde tem águas quentes, onde tem um ar quente, que eles podem continuar bem sem precisar se preocupar com o frio. Então, os animais eles se deslocam para fugir do frio, tá? Também, alguns animais ficam e hibernam, como eu falei, né, no caso do urso. Outros animais eles não ficam, eles vão embora, eles vão para outro local que não está no período do inverno, tá? Que está no período mais quentinho, né? Ou está no verão, ou então o inverno ele é menos intenso, né? É um inverno mais leve, vamos dizer assim.
tá bom? Então, esses animais, eles conseguem fazer esse processo de migração, sair de um local e ir para o outro, ok? Bom, então esses animais, eles conseguem se adaptar ao frio também, né? Não só pela tecido adiposo, que causa esse quentinho, né? Fica o corpo quentinho. Também eles podem migrar, eles podem sair do local onde eles estão e ir para outro local. E, além disso, eles possuem penas, né? Então, os animais possuem penas. A pena, ela é muito importante para a regulação de temperatura, para que o animal possa ficar com aquela pele quentinha, tá bom? Bem, esses são os animais de clima frio. Os animais que se adaptam também, podem se adaptar também ao calor. É interessante. Como é que a gente se adapta ao calor? A gente toma um banho, né? A gente tem o ar-condicionado. Quem não tem ar-condicionado tem o ventilador, né? A gente simplesmente sai e vai para debaixo de uma árvore. Nós temos estratégias, mas imagina um animal. O animal ele não tem nenhum tipo de recurso como nós temos. Recurso tecnológico, né? Ele não tem ar-condicionado. O que ele faz para combater o calor muito grande? Primeiro, animais que são acostumados a locais de temperaturas elevadíssimas, né? Acima de 35 graus Celsius, né? 40, como no deserto do Saara, né? Que em momentos de verão chega a 50 graus Celsius. Como existem animais em locais assim? É quase impensável, né? Mas existe. Algumas espécies de répteis, eles ficam em tocas debaixo da areia. Eles se locomovem chutando a areia justamente para eles fazerem a pele deles não entrar em contato com a areia quente, que é aquela areia superficial no deserto, tá? Então isso é importante. Como é que esses animais sobrevivem? Eles fazem túneis debaixo da areia, do solo, pegando essa areia menos quente, vamos colocar assim, né? Porque não tem como colocar que é fria, porque não é fria. Mas ela é menos quente, ok? Então, esses animais, eles se adaptam assim, tá? Outros animais também, em locais muito quentes, eles têm hábitos noturnos, tá? Então, durante o dia, eles passam o dia todo dentro das tocas e durante a noite é quando eles saem para caçar, é quando eles saem para acasalar, é quando eles saem para procriar, tá? Então, o dia deles, na verdade, é a noite, tá? Então, esses animais, eles são animais de hábitos noturnos, geralmente, tá bom? Justamente porque eles não aguentam ambientes onde o calor é muito grande, ok? Bom, agora, como é que certos animais eles conseguem também utilizar, né? Alguns animais de clima quente conseguem utilizar água para resfriar os seus corpos, tá? Então, por exemplo, as tartarugas, os jacarés, né? Como é que eles fazem para se resfriar? Eles dão um belo mergulho, né? Então, assim, como eles não são animais de água, mas eles são animais que sempre estão perto da água, até porque esses animais eles têm uma carapaça, né? E essa carapaça protege eles do sol. E eles até precisam do sol para poder fazer a sua digestão. Mas os animais, eles geralmente mergulham na água às vezes para conseguir alimento, né? E acaba que isso também refresca o corpo, tá? Então a água é um aliado. Então, animais de clima quente, mas é úmido, eles sempre estão ali na água, né? Mas animais de clima quente e seco é que sofrem mais. Por exemplo, os animais do deserto, né? Os animais do deserto, às vezes, eles conseguem encontrar água em plantas, né? Nas raízes de plantas, nos caules das plantas, tá bom? Vamos lá, próximo item aqui da nossa apostila, tá? Estratégia de ataque e de defesa. Gente, tem alguns animais que são especializados em se defenderem. Se vocês forem observar esses vídeos, né, que passam aí da vida selvagem, tem alguns vídeos que mostram a estratégia, por exemplo, do polvo. O polvo, todo mundo aqui conhece, né? O polvo é aquele cabeçudinho, cheio de tentáculos, 8 tentáculos, é o octopus, né? Do gênero octopus. Os polvos, eles são extremamente bem-sucedidos quando o assunto é sair de perto dos predadores. O que o polvo faz? Ele tem uma bolsa
que é tipo uma vesícula, né? Uma bolsinha anexa ali perto dos tentáculos, que ela armazena tinta preta. Só que não é uma tinta comum, né? Não é uma tinta. Eles mesmos produzem essa tinta e a tinta ela tem gosto e sabor, além de deixar tudo escuro, né? Então, no momento em que esse polvo, ele se sente ameaçado, o que ele faz? Ele dá ele se desloca rapidamente, né? Ele faz esse deslocamento rápido e ele libera uma substância na água que deixa a água escura, né? Então, isso faz com que o predador, em cima do predador, isso faz com que o predador fique desorientado e perca ele de vista. Então, ele consegue, ó, fugir, tá? Então, os polvos, eles são muito, muito espertos nesse sentido. Eles conseguem se deslocar, deixando para trás essa fumaça aquática, vamos dizer assim, né? E essa fumaça, ela consegue camuflar e o predador, ele tá ali perdido, sem saber para onde ir. E a presa já tá longe, o polvo já foi embora, já tá bem distante. Outro exemplo também aqui de estratégia de ataque e de defesa é a estratégia de ataque, né? Por exemplo, tem alguns animais que... vou dar o exemplo aqui as pessoas chamam comumente de planta carnívora. O que é planta carnívora? Eu vou colocar em uma foto dela, tá? Coloquei a foto. A planta carnívora, ela parece uma folha normal, só que ela tem uns certos espinhos na ponta dessa folha. E ela fica com uma substância adocicada. Então, o inseto vem, pousa na folha, começa a lamber aquela substância adocicada. E, na verdade, aquela substância adocicada prende as patinhas dele. Então, nesse momento que ela percebe que tem um animal ali, né, presente na folha, ela tem estímulos que percebem essa presença do animal, então ela tá assim abertinha, né, com os dentinhos assim abertos, e aí ela vai e fecha, né, e essas espinhas, elas conseguem bloquear a saída do animal, e acaba que, por isso ela é chamada de planta carnívora, porque essa mosca, esse mosquito que pousa ali, pequenos insetos que pousam ali, eles são digeridos, ela tem uma substância digestiva. Por quê? Porque ela precisa dos nutrientes desses insetos, ela tem baixa quantidade de nitrato, então ela precisa, tá? Outra estratégia de defesa também é a camuflagem, né? Então, os animais conseguem se camuflar. Então, o camaleão consegue se camuflar. Ele muda porque ele tem células que percebem a coloração do ambiente e imitam a coloração do ambiente. Então, ele acaba imitando o ambiente e fica da cor do que tá ali, né? O camaleão, ele é bem conhecido nos desenhos animados porque ele muda muito de cor, né? Essa instabilidade é o que faz ele não morrer cedo, né? Outra estratégia também, né, em réptil, é a perca da cauda. Então, tem alguns animais que são caçados e o seu predador pega eles pela cauda. Nesse momento que pega eles pela cauda, eles conseguem fugir e eles perdem a cauda. Ela nasce depois de novo, claro, né? Mas eles perdem essa cauda. É uma caso das lagartixas. A lagartixa, ela deixa para trás a cauda. Outro animal também é a iguana. A iguana deixa para trás a cauda. Então ela fica uma cauda linda, mas aí ela perde, né? Para ganhar a vida, ela perde a cauda. Então acaba que fica sendo elas por elas, no sentido de que ele sobrevive, né? Mas ele perde ali a cauda que cresceu por tantos anos, né? Então, uma estratégia de defesa, ok? Tem animais que imitam outros também, né? Tem alguns animais que imitam folha, que imitam galho, né? Que imitam pedacinhos de madeira, galhos de árvore, né? Nas árvores estão animais verdinhos, então eles desaparecem na folhagem. Tem um tipo, eu vou colocar aqui agora, essa espécie de gafanhoto, ele tem as patas traseiras
imitando uma folha. Então, quando ele está parado, ele parece que é uma folha, né? Tem algumas borboletas que imitam tronco de árvore, tá? Então, assim, essa imitação, ela é bem comum na natureza e ela é ótima para poder fazer com que o animal passe desapercebido, ok? Bom, depois desse tópico estratégias de defesa e de ataque, a gente vê os animais que são caçados, eles precisam ter formas de fugir, tá? Tem alguns animais que fogem muito bem dos seus predadores, né? Deixam cheiros, imitam outras espécies, fogem depois de liberar alguma substância, que é no caso do polvo, né? Que mais? Tem animais que são invisíveis, né? Tem animais que se camuflam com o ambiente, desaparecem no ambiente e aí eles conseguem sobreviver. Bom, aí a gente tem essa imagenzinha, tá? Com algumas curiosidades aí, né? Não tem urso polar no hemisfério sul do planeta. Então, a gente tem o hemisfério norte lá em cima e o hemisfério sul aqui embaixo. No hemisfério sul não tem, apesar de ser muito frio, mas não tem espécies de urso. Por quê? Porque os ursos, eles migraram do continente americano. Olha, dá uma olhada aí na foto, né, que tá. Eles migraram do continente americano e eles foram subindo. E é comum ter espécies na natureza que nascem albinos. Alguns deles nascem albinos. O que é o albino? Ele não tem coloração nenhuma na pelagem, que é o caso dos ursos polares, né? E o urso polar, por ser branco, ele acaba se adaptando muito melhor ao ambiente, se camuflando ao ambiente, sobrevive muito melhor a esse ambiente, tá? O ambiente tem menos impacto sobre ele, tá bom? Então, outra coisa, não tem pinguins no hemisfério norte, né? Então, se o urso tá lá no hemisfério norte, o pinguim tá no hemisfério sul, justamente porque o pinguim ele é aquático, então ali ao redor tem águas quentes, né? Que é águas do Oceano ali Pacífico, do Oceano Índico, tava olhando ali a imagem, do Oceano Índico, que banham ali a região do polo sul do planeta, tá? Se vocês forem reparar, os felinos, os animais mamíferos, né, topo de cadeia que a gente fala, porque eles são os que geralmente só morrem de velhice ou então se são atingidos por alguma, né, um efeito antrópico, no caso, ser humano matá-los. Que é no caso dos felinos, né, grandes animais como elefante, né, búfalo, são grandes animais, são animais fortes. Aí pela imagem, desculpa, aí pela imagem, né, que vocês estão vendo na apostila de vocês, vocês têm que eles ficam próximos da linha do Equador. Vamos relembrar? Linha do Equador, a gente aprendeu em geografia, ela é uma linha imaginária que corta o planeta Terra ao meio. E exatamente passa onde? Onde? Aqui no nosso estado, né? A gente tem aí no meio, nós somos uma cidade no meio do mundo, né? Porque Macapá tem, inclusive, né, o local onde essa linha imaginária passa, né, imaginariamente. Ninguém fica vendo essa linha por aí, né, passando no meio de Macapá, cortando a gente ao meio. Não existe isso, né? Bom, somente na América existe espécies de lhamas. Gente, lhama, eu vim saber um dia desse que é uma espécie fofinha, de um desenho fofinho. Todo mundo tem material de lhama. Nunca tinha ouvido falar de lhama, praticamente, né? Só mesmo no curso de biologia. A lhama, ela é um parente dos camelos, ok? Então, por aí. E são animais de grande porte, levam, é como se fossem os cavalos, mas para os moradores da América Central. Então, é muito comum nessa parte da América Central essas espécies, né, de mamíferos chamados lhamas. Que também, na imagem, tem muitas espécies de polvos no Oceano Pacífico e no Oceano Índico, porque esses oceanos, eles banham as costas dos continentes de maior quantidade de espécies, e se tem muita espécie na Terra, vai ter muita espécie na água, né? Tá? Bom, então, né, os animais, vocês veem aí, eles não são coitadinhos da história.
Pelo contrário, eles são incrivelmente especialistas em fugir ou então em ir à caça, né? Tem alguns animais que ficam escondidos, como o linguado, é um peixe. O linguado, ele é um peixe, ele fica escondido no solo marinho. E aí, quando vem um animal desavisado, ele abre a boca e abocanha esse animal. Então, ele é um animal carnívoro, né? O linguado. Então, ele acaba ficando ali na surdina, né, para poder justamente pegar as suas presas, tá? Fica ali, parece que ele tem umas cobras, pessoal, que elas são bem discretas, a pele delas lembra muito galhos de árvores e elas imitam galhos, é muito interessante. Se vocês olharem na internet, eu vou mandar para vocês um link de um vídeo bem legal nesse sentido. Muito bem! A gente tem aí o exercício, né? Ó, responda as perguntas abaixo. Primeira questão aí do exercício 5, né? Da aula 5. Os animais se camuflam, ou seja, se misturam com o ambiente e assim não aparecem para os seus predadores. E assim, né? Tem uma vantagem sobre os seus caçadores. Pesquise. Então, já aconteceu de falar pesquise e o aluno perguntar, professora, é para pesquisar? Se diz pesquise, é para pesquisar, tá? Então, pesquise e escreva sobre 2 exemplos de animais que passam desapercebidos dos seus predadores, ok? Animais que se camuflam, né? Animais que se escondem no ambiente, ok? Vamos lá. Segunda, observando o mapa mundi acima, ou seja, esse mapinha que tá aí, podemos observar que os animais estão distribuídos por todo o planeta Terra. Faça uma listinha com os continentes e os animais que você consegue identificar com o mapa mundi acima. Gente, se você não conseguir saber o nome do animal, você pode pesquisar na internet quais são os animais do continente africano, né? Do continente europeu, do continente asiático, né? Do continente americano, né? Da Oceania, tá bom? Fica bem legal o seu exercício aí. 3. Haveria algum problema se colocássemos os pinguins no continente africano e os lagartos na Antártica? Será que vai ter problema se a gente fizesse isso? Será que eles vão se adaptar ao ambiente? Né? Então vai ter problema sim ou não? Por quê? Ok? Pensa na adaptação. Muito bem, pessoal. Foi ótima a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido nossa aula virtual. E se Deus quiser, a gente na próxima semana está se encontrando aí para nossa aula número 6, tá? E aí a gente só vai fazer a nossa atividade final e estamos liberados do bimestre. Só faltam 2 para terminar o ano. Muito bem, gente. Então, um abraço a todos e, se Deus quiser, até a próxima aula. Tchau, tchau!